Que bom que você escolheu estar aqui com a gente. Que bom que você conseguiu estar aqui conectado conosco. E eu queria desafiar você a acompanhar essa série, que é que o olho não vê, mas o coração sente. Nós estamos vivendo literalmente num mundo que os sentidos são constantemente desafiados. O tempo todo nós estamos sendo desafiados a perceber e entender o que estamos percebendo. E na grande maioria das vezes, muitas vezes, nós damos valor ao que nós podemos tocar e aquilo que a gente pode ver. Mas talvez muitas coisas estão acontecendo que não estão no mundo do nosso toque. E eu gostaria de desafiar você, durante esse período, a estudarmos um pouco acerca disso. Talvez algumas perguntas, que poderiam ser colocadas aqui. Será que aquilo que nós não podemos enxergar, de fato, estão dominando a nossa vida? Será que aquilo que nós não conseguimos ver estão transformando o nosso pensamento? Nessa série, nós vamos estudar algumas verdades espirituais que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Talvez consigamos perceber através do exemplo, através do testemunho, mas não dá para ver a olho nu, porque são muitas vezes sentimentos, muitas vezes são perspectivas, nuances que ficam no mundo subjetivo. E eu queria fazer um convite para você a tentar, nesses momentos que nós estivermos aqui, nesses próximos domingos, tentar se desconectar do planeta e tentarmos nos conectar aqui para que juntos nós possamos aprender um pouco mais. Bem, no livro das Origens, livro que foi traduzido da Septuaginta, só para que você entenda um pouco mais, a Septuaginta é um livro, é a Bíblia traduzida, o Velho Testamento traduzido em grego. O livro das Origens é a palavra Gênesis, que do original em hebraico, no qual ele foi escrito, significa Bereshit, que é as origens. No livro das Origens, a gente tem um relato, nós temos digamos assim, um momento em que Cristo estabelece um padrão, um plano especial. E tudo começa quando Deus, de fato, decide criar o homem. E ele decide criar o homem com uma característica muito peculiar. Ele pode reproduzir-se, ele pode multiplicar, ele pode criar um novo ser humano. A verdade é que esse plano ele foi modificado pelo pecado, você sabe muito bem como essa história aconteceu. Talvez você esteja chegando agora e não conheça toda a narrativa, de repente você é convidado e não conhece toda a perspectiva, mas eu gostaria de deixar, pelo menos aqui de maneira bem clara, bem nítida para você, que existem algumas narrativas que dão origem ao ser humano. Mas a metanarrativa que nós vamos adotar, ela se encontra nesse livro de Origens, nesse livro das Origens, que é o livro de Gênesis, na Palavra de Deus. E nós vamos usar do capítulo 1 ao capítulo 12, justamente como base para nós entendermos da onde, de fato, esses sentimentos eles ocorrem, por que eles ocorrem. O plano original era: multipliquem-se, cuidem da terra. Esse era o plano. Cuidem, façam o cuidado necessário aqui de todas as coisas e se multipliquem, povoem a terra. Só que ambos desobedeceram as claras diretrizes da palavra de Deus. Satanás ele tem tido sucesso desde aquele momento até hoje. Tem tido sucesso porque ele vai colocando verdades para o homem, e o homem, de uma certa forma, ele quer conhecer o que é desconhecido, ele quer descobrir os tesouros que foram guardados pelo infinito, e ele, nessa busca, muitas vezes ele coloca o pé pelas mãos e vai atrás de informação que Deus não revelou. E a palavra de Deus deixa muito claro que o ser humano, naquela ocasião, deixou de obedecer a Deus e por isso entrou em pecado, tanto a mulher quanto o homem. Foi a partir da quebra desse plano, o plano de Deus, que um novo sentimento surgiu.
Isso se encontra no capítulo 3, o verso 9 e 10, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Inclusive, foram questionamentos feitos aqui ao longo da série da doutora Ellen. E eu queria continuar uma reflexão baseada nessa pergunta, porque o homem responde: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Existe uma realidade que está além do nosso campo de visão. O pecado implanta o que o olho não vê, mas o coração sente, que é o medo. Meu filho, recentemente agora, nessa madrugada, nós fomos levar ele para retornar para o colégio interno. E ali na ocasião, eu deixei ele na parte de cima, como ele estava levando uma caixa um pouco pesada, eu deixei naquela parte de embarque e dei a volta para estacionar o carro na parte de estacionamento do aeroporto. E quando eu estava saindo do carro e indo em direção a encontrar com ele ali, né? A minha esposa disse assim: onde é que você está? Eu falei: estou entrando no aeroporto. Ela falou assim: olha, o Danielzinho já embarcou e ele já fez o check-in, já está tudo lá dentro já. E eu nem dei um abraço, não conversei com ele. E aí depois, na conversa com a minha esposa, eu percebi que ele estava com um certo receio de perder o voo, ou ficaram com medo de alguma forma ali. Ele entrou no avião, ficou com medo, entrou no check-in e estava com um tempo relativamente grande, pelo menos 1 hora antes do voo ali. Tinha um certo tempo, mas o medo fez com que ele, de fato, tomasse uma decisão. Recentemente eu estive conversando com o Urias, eu não sei se ele se encontra aqui. O Urias é um paraquedista. Nós estávamos juntos ali montando o acampamento dos aventureiros no Aventuri. E ele conversando assim, um grupo de amigos ali no final, depois de desmontarmos o acampamento, o Urias estava contando como é que é um salto, como é que funciona, quanto de velocidade. E aquilo foi muito engraçado, porque o Diogo estava lá. Ele disse assim: não, se a gente coloca um paraquedinha menor para ir freando, porque senão a gente passa dos 250 km por hora e tem que ficar até 250 km por hora. Se a gente chegar em 400 é perigoso. Eu falei: rapaz, sabe? E ele comentou um medo para mim que eu achei engraçado. Ele falou assim: eu tenho medo de jogar bola, porque eu me machuco mais jogando bola do que pulando de paraquedas. Ele falou que todas as vezes que ele se machucou foi jogando bola. De paraquedas ele nunca se machucou. Você percebe que o medo, ele faz com que a gente tome algumas atitudes diferentes. E não foi diferente no pecado. O medo fez com que nós nos afastássemos de Deus. Foi o medo. Nós nos afastamos do plano de Deus. Nós nos afastamos de Deus por causa do medo. Hoje, a filosofia, a sociologia, a psicologia social, a neurologia, existem várias disciplinas que estudam que o medo, ele faz parte meio que necessário do homem. Meio que é necessário ter medo, porque se nós não tivermos medo, por exemplo, a gente vai achar que nós temos, por exemplo, seríamos rejeitados se nós nos portarmos de uma determinada maneira. Se nós tivermos medo de, por exemplo, sairmos nus de casa, talvez você vai ser considerado como um louco. Então perceba que o medo hoje, na nossa sociedade, ele serve como um parâmetro de normalidade. Só que a palavra de Deus apresenta o medo não apenas como um controle social, mas como a quebra do ideal divino. Porque no ideal divino não era para existir o medo, era para existir responsabilidade, era para existir honra, propósito, amor. O pecado estabelece, através do medo, um ritmo muito frenético, completamente diferente do plano inicial de Deus. Estabelece agora ansiedade, depressão, culpa. O medo vai estabelecendo uma nova rotina de problemas que nós muitas vezes não conseguimos lidar. Deus, na sua infinita misericórdia, estabelece um plano de resgate. E eu gostaria de convidar você para entender esse plano. E existe um texto especial que eu quero trabalhar hoje à noite. Basicamente toda a mensagem
vai estar em volta desse texto, de certa forma. Eu não vou voltar para ele, mas esse texto é um texto-chave, no qual eu gostaria de me deleitar e meditar junto com você. O apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve aos Romanos, talvez você se lembre um pouco, mas vou contextualizar aqui. Paulo, ele está preso quando ele escreve essa carta. Ele não tem a oportunidade de estar em Roma, apesar de ser um cidadão romano. Ele não conhecia ainda tudo aquilo. Ele está de fato querendo conhecer os cidadãos romanos, querendo estar na cidade na qual ele também tinha cidadania, apesar dele não ter nascido ali. Você se lembra, ele é o Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso. É por causa que, só uma regressão aqui para você entender todo o contexto. A cidade que Paulo nasceu, de fato, foi uma cidade que ajudou Roma, de alguma forma, ali na parte costeira, de ter aquele terreno. Então, por isso, todos aqueles cidadãos da cidade de Tarso, da região de Mísia, que é uma outra região ali próxima, todos aqueles cidadãos foram considerados também cidadãos romanos, e por isso Paulo é considerado um cidadão romano. Ele faz uso dessa prerrogativa para chamar o seu julgamento, enfim. Nessa carta que ele escreve aos Romanos, é um verdadeiro tratado sobre a graça, sobre salvação, sobre como Deus de fato estabelece esse resgate. E existe um capítulo especial, o capítulo 5, e eu quero me deter junto com ele. No capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto muito simples, muito direto, e resume muito bem o plano pelo qual Deus estabeleceu a salvação. Nós fomos justificados por Cristo, mediante a fé, para termos uma coisa que foi roubada por conta do pecado, que foi a nossa paz. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo dá a paz. E isso é uma coisa que muito difícil, muitas vezes, de ser entendida por nós, seres humanos. Na grande maioria das vezes, nós queremos que o nosso problema seja resolvido. A gente quer, por exemplo, que as dívidas sumam do nada. Para ficar em paz, eu preciso daquele cartão de crédito resolvido. Só que Cristo, Ele dá a paz. Talvez você tenha uma doença, o que Cristo promete é a paz. Talvez você tenha um filho rebelde, o que Cristo promete é a paz. Talvez o teu casamento está por um caco, o que Cristo promete é a paz. Talvez você não tenha um novo relacionamento, ou não tenha um relacionamento, e isso tem causado um problema seríssimo. O que Cristo promete é a paz. Seria muito fácil dizer assim: olha, eu não quero mais o problema. Eu não quero mais esse problema. Resolve, por favor. Eu não quero mais ter dor de cabeça. E fica uma pergunta: será que Deus, Ele é indiferente àquilo que nós, de fato, passamos aqui? Será que Deus, Ele, de nenhuma maneira, Ele se comove ou Ele não se preocupa com o que nós estamos vivendo aqui? E eu acredito que é lógico que Deus quer nos ajudar. É óbvio que Ele tem interesse pessoal, intransferível na tua necessidade em específico, na minha necessidade em específico. Mas a solução do problema, de acordo com o modus operandi que a Bíblia apresenta, não é a retirada dos problemas, mas é a implantação da paz no coração do ser humano. Diante desse texto, eu quero fazer algumas perguntas para que a gente tente responder. A primeira delas é: por que escolheu paz? Por que paz? Seria muito fácil, como eu já falei, nós não termos simplesmente os problemas. E algumas vezes o medo, a ansiedade, elas independem de Deus. Talvez elas não foram causadas por Deus. Nós muitas vezes criamos. Existe uma história, eu creio que você se lembra, a história de Maria e de Marta, que ali, num determinado momento, Cristo chega
E Cristo não chega sozinho, ele chega com 12 discípulos a mais. E eu fico imaginando se fosse na minha casa, eu chegasse para minha mulher e falasse assim, olha, está vindo uma galera aí, são 12. Para levar um é um problema. Por que tu não me avisou? Né? Porque é complexo, a gente precisa se preparar, existe toda uma necessidade. Imagina essa situação agora, Maria, atarefada, preocupada com 12 marmanjos, com fome. E a outra, Marta preocupada, Maria ali aos pés de Cristo, embebecendo-se ali, feliz da vida. Maria então se acha no direito de reclamar. E ela não vai reclamar só com a atitude, Marta no caso, não vai reclamar só com a atitude de Maria, mas vai reclamar com a atitude do próprio Cristo. Diz assim, olha, você não está vendo o que essa menina está fazendo, não? A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 10, o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela vai fazer uma reclamação genuína com Cristo, falando, olha só, estão 12 aqui, e você está permitindo que ela fique aí parada. E você conhece a história, você sabe que Cristo, ao invés de repreender Maria, que estava aos seus pés, ele repreende Marta e fala, Marta, Marta, por que você está tão agitada? Por que você está preocupada? Por que você está tão ansiosa? Por que você está com medo dessa situação? Por que isso está te preocupando? Você devia estar aproveitando aqui aos pés. E aqui eu faço uma pergunta para você, eu faço uma reflexão. Será que nós não estamos, muitas vezes, como Martas dentro da igreja, atarefados, querendo fazer 1 milhão de coisas, mas não estamos tendo um relacionamento com Cristo, verdadeiramente, não estamos vivendo aos pés dele e descansando, estando em paz com Cristo? Será que nós não estamos atordoados, querendo resolver um monte de coisa que são necessários? Ninguém está dizendo que o que Marta estava fazendo não era necessário. A questão aqui é prioridade. A prioridade era Cristo. E ela devia estar aproveitando essa prioridade de estar ali com Ele. Talvez se ela soubesse que Ele era capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão, talvez ela tivesse um pouco menos preocupada. Talvez se ela tivesse o reconhecimento de que Cristo poderia, inclusive, diminuir o desejo de fome, talvez. Eu não sei, está falhando? Sabe, eu faço visitas constantes, cada semana, ou recebo gente na minha sala, ou vou na casa de algum irmão, e se você, de repente, precisar de uma visita, eu só faço isso da vida, o pastor Hugo está ali também, só faz isso da vida, pode solicitar, nós vamos ter a alegria de estar com você, e não significa com o que eu vou contar aqui que a gente não quer receber sua visita, porque você vai entender agora. Vira e mexe, visita sai, visita volta, os problemas mudam, pessoas diferentes, e basicamente, o que fica evidenciado é que nós estamos vivendo sobre o medo. Nós vivemos aprisionados, nós vivemos com medo. Nós vivemos muitas vezes sem entender o que é liberdade, o que é viver justificados em Cristo. Eu já contei esse exemplo, mas eu quero voltar novamente nele, porque eu acho que é sensacional. Eu fui visitar uma igreja de um grupo de, eu acho que é Centro-América, ou Caribe é Centro-América? América Central? Acho que é, né? Ali na região de Trinidad e Tobago. E visitando uma daquelas igrejas, eu percebi que as pessoas que estavam dentro da igreja louvavam de um jeito diferente. Em especial as mulheres. Predominantemente o público é de indianos e negros, ali naquela região. Eles foram colonizados ali, estavam, digamos assim, como uma república, libertos por eles mesmos, assim, fazia apenas 50 anos.
Eles viviam sob um regime diferente até então. Só fazia 50 anos que eles tinham deixado essa experiência. Mas naquele momento do louvor foi um negócio assim ímpar. Em várias igrejas, eu passei algum tempo lá e visitei algumas igrejas. E teve uma ocasião que eu perguntei para uma senhora lá, vestida de amarelo, um chapéu muito grande. E na hora nós almoçamos juntos. E eu perguntei para ela, falei assim, minha querida, eu já percebi que todas vocês vão louvar de um jeito diferente. E elas tinham um costume muito, muito bacana. Elas tinham uma bolsa, e dentro da bolsa elas levavam um pandeirinho. E no meio do louvor ela puxava o pandeiro e... tua bondade me seguirá. Elas estavam aqui. Era muito engraçado. Diferente completamente do que eu tinha visto na vida. E aí na hora que eu estava ali conversando com ela, ela me disse assim, fez uma pergunta para mim, você já foi escravo? E na hora foi tipo um tapa na cara, porque eu entendi que eu na realidade não estava compreendendo plenamente qual era o sentimento que ela estava vivendo. Um sentimento de liberdade, um sentimento de estar livre, um sentimento de não ter medo. Só que infelizmente, por conta da correria da vida, nós não conseguimos perceber coisas básicas. Talvez estamos ao lado de Cristo, assim como Marta estava, próximos de Cristo, nos relacionando com gente que é de Cristo, mas atarefado com coisa que é básica, não percebendo coisas básicas, que é o relacionamento com Cristo. É isso que nós precisamos ter. E por isso muitas vezes nós nos afogamos num copo d'água. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que talvez não merecessem a nossa atenção total. Por isso que quando você vai a Jesus, a primeira coisa que Ele faz é tirar o medo, tirar essa ansiedade, e Ele coloca a paz no coração. Segunda pergunta, como é que o medo destrói a vida? Deus criou você e eu de uma maneira completa e total. Muitos tentam tirar algumas partes, por exemplo, existem várias divisões assim, de como se divide, por exemplo, o ser humano, corpo, mente, espírito. Existem várias classificações, mas nós somos um ser completo, que pode ter, talvez, dentro desse ser completo, algumas dessas divisões. Só que muitas vezes nós esquecemos de uma parte que é totalmente importante, porque nós somos seres espirituais, nós fomos criados dessa forma. Foi Deus que nos constituiu. A palavra de Deus deixa muito claro em Gênesis capítulo 2, o verso 7. Diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muitas vezes essa palavra alma, ela tem um contexto muito diferente, né? No meio gospel, dá para se entender de várias formas. Alma é como se fosse um negócio voando e tal. E você pode, talvez num estudo, e aqui eu quero incentivar você, se você ainda não faz parte de uma classe, nós começaremos depois do carnaval, basicamente, nós teremos classes bíblicas aqui, que vão ocorrer das 18 horas até mais ou menos o horário que começa aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, o que é uma alma, como é que funciona isso, nós temos uma classe específica para você. Temos várias classes, casais, Apocalipse, Daniel. Vai ter classe para você estudar, e eu queria desafiar você. Mas enfim, alma significa corpo. Só existe dois tipos, existe uma alma vivente ou uma alma morta. O corpo, no caso, ou o corpo vivo ou o corpo morto. É o fôlego de vida de Deus soprado. Esse é o fôlego que torna esse corpo uma alma vivente, completo. Só que muitas vezes nós queremos tirar Deus desse completo. E é justamente esse vazio que faz com que nós tenhamos um crescente desejo por algo. Parece que nunca está completo. Porque a gente muitas vezes quer se tornar autossuficientes. Nós nos distanciamos de Deus. E o desespero é inevitável quando isso ocorre. Inevitavelmente, você não vai ter paz. Porque Cristo é o príncipe da paz. Existe só um
que pode dar a paz é Cristo Jesus. Pode não parecer que Deus está, talvez, interessado nisso ou no controle do mundo para te oferecer paz. Talvez você pode acreditar talvez de outra forma, mas Cristo Jesus é o único capaz de conceder a paz para mim e para você. De outra forma, ele não teria dito isso aqui em João capítulo 15, o verso 5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A razão pela qual nós vivemos e existimos de acordo com a própria palavra de Deus é Cristo Jesus, é a sua misericórdia. Nós precisamos nos encontrar com Ele para que tenhamos paz. Sabe por que que tem muita gente destruída, sem paz, com medo? Porque estamos afastados de Deus. Porque de alguma forma, por conta das circunstâncias, nos afastamos de Deus. E aqui eu não quero de nenhuma forma colocar as doenças que nós temos e classificamos. Inclusive, eu gostaria de distribuir, talvez desse domingo não, mas no próximo domingo eu queria convidar você que tem um amigo, eu quero dar um presente especial. Nós temos um livro que vai tratar justamente disso. E eu quero, se você veio hoje e fala assim: ah, pastor, eu vim hoje e eu queria esse presente, volte no domingo que vem, a gente vai ter um presente para você. Eu não quero de maneira nenhuma aqui dizer que as doenças que nós temos classificados como ansiedade, depressão, são doenças única e exclusivamente geradas pelo distanciamento de Deus. Não quero dizer isso de forma alguma. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é um ser capaz de resolver, inclusive, esses tipos de problemas. Converso com vários psicólogos, amigos, e todos eles encontram, de uma certa forma, um fator limite. Existe algo que limita, onde a ciência não vai mais, onde o recurso humano, o remédio não encontra mais saída. Você pode se tornar um indiferente com relação a isso, mas só há paz em Cristo Jesus. Existe uma história, você talvez conheça, por ocasião da tardança da promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. Eles tentaram resolver o problema com Agar, uma das servas. Você sabe muito bem, Sara deu de presente essa oportunidade que Abraão não queria e fez um filho em Agar, chamado Ismael. E essa situação criou um problema, porque depois o filho da promessa veio a nascer, e esse filho primeiro, que não era o prometido, começou a criar confusão. Você conhece a história? Deus aparece para Abraão e diz: olha, você tem que mandar esse filho e essa mulher embora. Agar então vai para o deserto, com algum tipo de mantimento, com algum tipo de água, e ela sai junto com o menino. A verdade é que o tempo vai passando e Agar percebe que ela não vai ter recurso suficiente, água, mantimento suficiente, para continuar a viagem. E quando ela já está nas últimas forças, já acabando tudo, a palavra de Deus diz que ela deixou o menino à distância de um tiro de uma flecha e se afastou para não ver o menino morrer, porque aquele seria o fim. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 21, verso 17 assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. E aqui eu quero fazer um parêntese. A gente vai continuar lendo o texto. Mas Deus ouve a oração do aflito. Não importam as circunstâncias. Se você vive numa situação de medo, de desespero, de angústia, talvez com vontade de tirar a própria vida, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus ouve a oração.
Deus ouve a oração e está disposto a enviar, talvez um anjo, pessoas, circunstâncias como essa, para fazer com que eu e você tenhamos um despertar e consigamos ver que talvez seja uma condição de pecado que está impedindo você de fato prosseguir na vida. Ele está no controle. O medo fez com que Agar tivesse cega. O medo fez com que Agar não conseguisse observar o que estava perto. E depois que o anjo chega para ela e diz assim, olha, não temas, fica tranquila. O verso 19 diz assim, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Quantas e quantas vezes nós estamos perto, talvez, da solução. Assim como Marta estava perto de Cristo, ou talvez, no caso de Agar, perto do poço, mas por conta do medo que paralisa, que trava, que cega, que deixa ansioso, que deixa depressivo, talvez nós ficamos cegos, obliterados, a gente não consegue perceber algo simples. O teu coração, o meu coração sente falta de Deus. Inevitavelmente, você vai jogar a culpa em todo mundo. Depois vai jogar a culpa em você. E depois você vai jogar a culpa em Deus. Quando você vive numa situação, talvez, de não entendimento, de não compreender, e afasta o Senhor da vida, no momento que isso ocorre de fato uma desarmonia, porque as coisas não vão ser mais do mesmo jeito. Você é um ser que foi criado, uma alma vivente, foi Ele que soprou a vida, Ele é o doador da vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A última pergunta: como ter uma vida de paz com Cristo? Quando nós nos achegamos a Cristo, Ele tem a capacidade de juntar os cacos, aquilo que estava um problema, um caos, e colocar do melhor jeito possível. Não me pergunte como Ele faz isso, mas Ele sabe fazer isso como ninguém. Não sei você, mas eu já tive várias experiências na vida onde não tinha saída. E foi a mão poderosa de um Deus que ama, que tem cuidado, que juntou os cacos e fez de novo um vaso, talvez remendado, mas fez de novo. Mesmo no meio das tempestades da vida, Deus tem a capacidade de restaurar aquilo que talvez foi quebrado na sua. Eu não sei você, mas Deus não trabalha tirando os problemas. Observe na vida de Pedro. Deus podia ter chegado no mar calmo, podia ter chegado voando ali naquela ocasião, mas não, Ele chega andando, demonstrando soberania, sem estar preocupado, sem estar ansioso. Ele chega andando sobre o mar revolve, todo mundo com medo, eles olham Cristo ali naquela situação e dizem, é um fantasma. Pedro naquela ocasião, você sabe muito bem, Pedro, ele percebe que é o Senhor, ele fala, sou eu, Cristo fala, sou eu. Ele fala, então permita que eu vá aí. E Pedro começa a andar sobre as águas. No meio da tempestade, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas Pedro também caiu. Novamente, as circunstâncias tomaram conta de si e ele começou a naufragar, começou a afundar. E ele pede resgate, salva-me, me ajuda. A história de Pedro, a história dos discípulos, a história de Marta, a história de Agar, a história de Abraão, a história de Jó, ela se repete na nossa vida.
o tempo todo. O tempo todo essas histórias vão se repetir na minha e na sua vida, porque as circunstâncias são as mesmas. Nós estamos na mesma situação, num mundo de pecado, onde mesmo você fazendo um esforço tremendo, talvez a sua esposa não vai entender do mesmo jeito que você falou, ou talvez o seu cônjuge, seu esposo não vai entender o que você quis dizer e causa uma briga. Mesmo você querendo ajudar o seu filho da melhor maneira possível, talvez ainda falta suporte, falta como segurar, que não tem aonde segurar. Falta suporte, falta tato, falta qualquer outra coisa. Cristo, Ele quer dar uma solução para os teus problemas, para os meus problemas. E a solução que Ele quer dar não vem de fora, vem de dentro, de um coração em paz. Se você tiver paz, se você estiver em paz com Deus, as outras coisas vão ser resolvidas. Talvez os teus olhos sejam abertos e você vai ver solução perto. Se você estiver em paz com Deus, talvez os medos, as ansiedades, talvez a depressão, talvez os grandes questionamentos da vida sejam respondidos porque você descansa no Senhor. Eu quero deixar alguns textos que são chave para mim, para a minha vida espiritual, para fortalecer você na sua vida espiritual. Salmo 34, o verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que fazer prova. Peça a paz, faz prova, faz um pacto com Ele. Talvez você está vivendo dissolutamente, igual um filho pródigo, sem ter um compromisso sério com Deus. Talvez você venha aqui porque a música é legal, o ar-condicionado é bacana, a tela é bonita. Mas eu e você, nós precisamos conhecer o Senhor, prová-lo. Precisamos estar conectados com Ele. Prove ao Senhor. Provérbios capítulo 3, o verso 5 a 8 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu e você, nós precisamos confiar no Senhor plenamente, de todo o coração, e não achar que a gente sabe de alguma coisa. Não estou dizendo que você tem que ser nulo no teu raciocínio, não é isso. Deus não pede isso. Deus pede que você reconheça Ele como um soberano, como o Senhor dos exércitos, como aquele que sabe tudo. E dessa forma, você vai ter paz. Recebe Jesus Cristo no coração. Reconhece que Ele tem o controle nas mãos. E eu tenho certeza que Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele continua, o sábio: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ajeita a tua vida. Tem coisa que está errado. Como é que você quer que Deus restaure se na tua própria consciência você está caminhando errado? Eu não coloquei esse texto, mas veio aqui de memória. Paulo vai dizer bem assim, olha: eu não lembro certinho, não se condene aquele que, no seu próprio entendimento, eu não lembro certinho o texto, mas é mais ou menos assim: você não deve se condenar no teu próprio entendimento. Se você entende que determinada coisa está errada, você precisa se consertar. Você precisa, de fato, rever, para que você tenha paz em Deus. Aparta os teus olhos, teme ao Senhor, tira o que é mal, resolve, para que você tenha no teu corpo refrigério, os teus ossos não fiquem com nenhuma dor, que você tenha paz. A boa nova de hoje, do Evangelho, é simples. O melhor instrumento, a melhor alternativa, a melhor solução que Deus encontra é Jesus Cristo no teu e no meu coração, trazendo paz.
Você talvez veio aqui, de alguma forma, buscando adorar a Deus, encontrar o Senhor, e eu espero que você tenha entendido pelo menos uma coisa. Nessa noite, eu e você podemos encontrar refúgio no Senhor Jesus. Ele habitando em nosso coração, tudo vai ser diferente. Nós viveremos plenamente em paz. Meu desejo e minha oração é que nós possamos verdadeiramente viver em paz com o Senhor. Nós vamos ter uma música agora. Porque se nós não tivermos em paz com Deus, obedecendo a sua palavra, como que nós vamos experimentar essa verdadeira paz? Se nós não buscarmos Jesus Cristo em cada parte de nossa vida. Jesus Cristo, Ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. Jesus Cristo tem que ser tudo na minha vida, na sua vida. Queria que você fizesse um pacto hoje. Aceitasse Jesus no coração, para que Ele tirasse o medo e colocasse paz. Justificados em Cristo Jesus, nós encontramos a paz para que nós possamos viver em liberdade com Ele. Vamos cantar, vamos louvar. Faça um pacto com o Senhor. Deus te abençoe. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. És semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo
tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és Tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sem Cristo tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Sim, tu és Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos encontrar em Cristo todas as respostas, porque podemos encontrar em Cristo a nossa verdadeira paz. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque mesmo em meio à dificuldade, em meio ao lamaçal do pecado desse mundo, Tu nos resgataste, Tu nos deste uma nova oportunidade, Tu nos deste um novo começo. Ó Senhor, se tem alguém aqui que veio hoje com um coração talvez cheio de medo, de ansiedade, procurando várias respostas, ó Senhor, coloque a melhor resposta no coração de cada um de nós. Jesus Cristo é a nossa paz. A paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus ocupe o nosso coração, é o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém.